Olá para você, seja muito bem-vindo. Começa agora mais um Fala Vereador. Esse é o programa que presta contas a respeito do trabalho do Legislativo jauense. No programa de hoje, nós temos a honra de receber o vereador José Fernando Barbieri. Vereador, muito obrigado por sua presença. Obrigado, Paulo. Prazer estar aqui novamente. Bom, vamos começar falando a respeito de um projeto de lei aprovado pela Câmara Municipal, projeto de autoria da mesa diretora e que recebeu 2 emendas do vereador Fernando Barbieri. Vereador, o projeto foi aprovado, porém uma das emendas, já na forma de artigo, acabou sendo rejeitada pela Câmara. Gostaria que o senhor comentasse um pouquinho a respeito do assunto. Seguinte, o projeto é super importante, veio da mesa, é um projeto que concede bolsas de estudos aos servidores concursados da Câmara Municipal de Jaú. Só que, na minha opinião, Paulo, o projeto já devia ter vindo da mesa com um artigo dizendo que, depois de concluído o curso, quer ele seja de graduação, de pós-graduação, no caso de especialização, mestrado ou doutorado, que o funcionário da casa que receberá esse benefício, em forma de bolsa de estudo, que ele ficasse pelo menos 1 ano trabalhando na casa, ou seja, servindo ao público. Ou seja, ele foi adquirir conhecimento, tomou conhecimento e depois ele ficaria no mínimo 1 ano prestando serviços a quem? À comunidade, através da própria Câmara Municipal de Jaú. Então, o projeto em si, na essência, sem as emendas ainda, o projeto da maneira como veio da mesa diretora da Câmara Municipal, tramitou nas comissões, enfim, perfeito. Esse projeto prevê 50% de desconto nas mensalidades, de subsídio. Subsídio, isso. Exatamente isso. E depois de concluído, ele ficaria. Essa é a emenda número 1 que nós apresentamos. Como ela não veio isso para graduação, pós-graduação? Em princípio, Paulo, o funcionário da casa, ele já obtinha esse benefício através de uma lei da Prefeitura Municipal. A mesa diretora analisou bem e fez um projeto para casa, propriamente. E acrescentou, além da graduação, a pós-graduação, que é a especialização, mestrado, qualificação doutorado, qualificação. Perfeito. Um projeto, assim, que foi unânime a decisão. Então, o servidor do Legislativo concursado, é importante que se diga, o efetivo mesmo da Câmara Municipal, se ele se matricula num curso como esse, graduação, pós, mestrado, enfim, 50% da mensalidade custeada pela Câmara Municipal. E nós apresentamos a emenda principal, na minha opinião, que foi a emenda número 1, que ele teria que, depois de concluído o curso, que ele retribuísse, em forma de serviço, em forma de conhecimento, à população, pelo menos 1 ano na casa. Digo que isso é uma tendência, não só na empresa privada como na empresa pública. Nós damos aula de administração, nós sabemos do que nós estamos falando. Isso é uma tendência que todas as empresas, quer seja ela pública ou privada, estão fazendo isso. Tanto é que eu trouxe no plenário, li uma do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, dizendo que o servidor, pós-conclusão do seu curso, se for 1 ano, se for 2 anos, 3 anos, 5 anos, ele tem que prestar serviços, no caso, no Tribunal de Justiça, por um período igual ao qual ele obteve a bolsa de estudo. Então, se fosse um curso de 5 anos, 5 anos. Nós fomos até um pouco mais light aqui. Falamos, pelo menos 1 ano depois de concluído o curso, o servidor deverá prestar serviço, no caso, à Câmara Municipal. Para quem? Para o público. Então, o servidor adquire conhecimento, adquire especialização, E aí, no dia seguinte, caso que foi rejeitada a emenda, ele pode simplesmente sair da casa e não prestar serviço nenhum a empresa que lhe deu a oportunidade de estudar e adquirir conhecimento. Era esse o termo da emenda, que era o artigo 5º, se não me engano, artigo 5º, exatamente. Do projeto de lei que foi votado. Quando o projeto foi em primeira discussão para a votação dos vereadores, foram as emendas 1 e 2, ambas de autoria do José Fernando Barbieri. Quando o projeto vai para a Câmara em segunda discussão, aí sim para ser aprovado, já vai na forma de um artigo, Então, artigo 5º e artigo 6º. Exatamente. O 6º foi aprovado. O 6º, algumas exceções durante, se nós estamos falando, a emenda 1 é após concluir o curso. A emenda número 2 é durante o curso. Uma situação emergente, uma situação que ocorra durante o curso, então há as exceções. E também a emenda 2 foi contemplada com o seguinte: o servidor que
por um acaso vir fazer um outro concurso público e lograr êxito nesse concurso público, ele não tem problema nenhum, ele pode ir para outra entidade pública qualquer. Tá? Então, essa foi a emenda 2. Agora, o que mais me estranhou na emenda 1, Paulo, foi de que, em primeira discussão, nós aprovamos. E eu até confesso, Paulo, que eu achei que fosse ser unânime, porque é uma coisa tendenciosa, é tendência isso. Tendência das empresas privadas e da empresa pública também ter a contrapartida. Então eu falei, não haverá problema nenhum. Para o espanto meu, começou a haver votos contrários e tal. Enfim, a gente entende, né? Porque isso é política, a gente tem que aceitar. Mas o que eu quis demonstrar, e demonstrei isso em plenário, foi técnico. Não foi nada político que eu fiz lá, foi puramente uma explicação técnica, dizendo o que poderá ocorrer, né, caso essa emenda não fosse aprovada. E, infelizmente, na primeira votação ela foi aprovada e na segunda votação nós tivemos uma negativa aí. Mas, como diz outros, faz parte da política. A emenda foi rejeitada numa votação apertada, né, 9 votos a 7. O senhor imagina, nesse meio do caminho, enfim, alguns vereadores até expuseram as ideias na própria tribuna, olha, não concordo com isso, com aquilo. O senhor não esperava essa votação? Não, mas explicaram não tecnicamente, explicaram politicamente. A bolsa de estudo é uma coisa que tem que dar e não tem retorno nenhum. Isso não é técnica, isso é política. Né? Técnica, por que deve ser retribuído em forma de serviço? Olha, porque houve um investimento com o dinheiro público, diga-se de passagem, o dinheiro que vai ser investido nesse funcionário é dinheiro meu, teu, de todos nós, dinheiro seu, dinheiro público. Então nada do que ter a contrapartida. Então foi isso que ocorreu. Então, quer dizer, eu mostrei tecnicamente o que poderia ocorrer. Não quiseram entender, paciência. Bom, esclarecido a respeito desse projeto, tem um outro aprovado recentemente também pelo plenário da Câmara Municipal, projeto que veio do Executivo, mas após uma articulação com reuniões com os auxiliares de desenvolvimento infantil, os ADIs, são profissionais que trabalham junto às creches, às escolas infantis do município. O senhor articulou reuniões entre os profissionais, a Prefeitura Municipal e o projeto que concede reajuste foi aprovado. Foi aprovado. Aprovado, a gente até aproveita para agradecer as meninas, né, porque a grande maioria são meninas, né, as ADIs que tiveram paciência. Era uma demanda antiga. Antiga. Desde quando nós entramos, nós fomos procurados por essas meninas, né? E porque o serviço que executa essas meninas é uma responsabilidade, mexe com as crianças, né? E um cuidado muito, muito especial mesmo. E elas nos procuraram e nós começamos a reuniões, tivemos algumas audiências com o prefeito e agora, a partir já do dia 1 de agosto, está contemplado um aumento de 10%. Só para você ter uma ideia, essas meninas, em 2013, quando se iniciou essa gestão agora do prefeito Rafael Agostinho, ganhava 700 e poucos reais. Hoje elas passam de R$1.000, quase 1.100, 1.100 e pouco. Quer dizer, ainda não é o suficiente, mas houve um ganho significativo dessas meninas. Então, a gente gostaria mesmo de estar agradecendo. Não foram poucas reuniões, foram muitas reuniões, não com todas elas, mas com uma parte delas, e algumas vezes nós temos até as fotos aí, esse dia foi o dia que foi assinado, ou foi batido o martelo, o prefeito garantiu que ia dar esse aumento para elas, e esse projeto veio, e a partir de 1 de agosto de 2015, elas já obtiveram esse aumento salarial no contra-cheque. Tá certo, aí a aprovação aconteceu em 2 votações, tá? Agora o trâmite de publicação da lei e o envio para o RH fazer as anotações, e obviamente será retroativo a 1 de agosto. Só para esclarecer para o pessoal de casa, vereador, o trabalho desses profissionais das ADIs, qual é exatamente? Porque é nas creches, né? Eu imagino seja de muita responsabilidade. Começa com a recepção de uma criança, né? Creche, você vê aluno, criança de colo, né? Então tudo lá, mamadeira, preparação de alimentação, às vezes faz até um serviço compatível com até as recreadoras. Então, elas têm um serviço muito importante. O sono dessas crianças, acompanhamento, né? Uma criança pode ter um probleminha ali, né, nesse eventual, elas estão em cima ali. Quer dizer, é um serviço, assim, muito importante, um serviço delicado, né? E que elas fazem. Eu conversei com muitas ADIs, com carinho, Paulo.
precisa ver o carinho que elas têm, estive presente, o carinho que elas têm com as crianças do município. Bom, mudando de assunto, o senhor falou bastante a respeito dos riscos do contorno rodoviário de Jaú, né? Nós temos ali a rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, que faz todo o contorno rodoviário de Jaú, depois segue sentido a Bauru a rodovia. Bom, mas no contorno rodoviário de Jaú, um trânsito urbano também, enfim, um grande tráfego, sobretudo nos horários de pico. E o senhor solicitava ali maior segurança aos pedestres. Exatamente, Paulo. Isso nós já tínhamos observado, e em uma conversa com o Fernando Pereira, que é o Billy, a gente fala o Billy da Javep, ele nos mostrou o que acontece aqui perto da cidade de Bauru, né? Essa divisão, essa tela, vamos assim dizer, no meio. E nós começamos a estudar o caso e fizemos um questionamento para a Centrovias. E a Centrovias nos respondeu ainda no ano passado, dizendo que ia estudar e havia a viabilidade de implantar esse sistema de proteção. Você protege, né, ou divide ali, ou aumenta uma situação em que dificulta o pedestre a atravessar a pista. O que nós vimos, principalmente no período da manhã, no período da hora do almoço e principalmente à tarde, eram as pessoas passarem pela pista e não usarem as passarelas. Então, os acidentes ocorrem. O pedestre acabava pulando aquela muretinha de proteção. Uma muretinha pequena, só para dividir a pista. O que foi feito então? Né? As imagens mostram aí para vocês que foi feito o quê? Uma grade, né? Uma grade de proteção, dificultando ao extremo que o pedestre faça o que ele fazia antes, ou seja, passar as pistas, né? Ultrapassar ali o meio-fio da pista. Então, o que acontece agora? Os pedestres são forçados a irem às passarelas e assim evitar o acidente. E essa colocação de um obstáculo ali da grade foi em todo o contorno? Está sendo em todo o contorno, ainda não acabou, acho que deve estar, esses dias deve estar no finalmente, mas é em todo o contorno. Essas imagens mostram aí que realmente ainda falta alguma coisa, mas foi muito importante porque isso vai salvar muitas vidas e muitos acidentes, poderia até uma pessoa ficar inválida ali. Às vezes na correria, para ganhar um pouquinho de tempo, a pessoa acaba correndo, pula a muretinha. Exatamente, é o que a gente vê na via pública, na cidade. Existe, né, quando você vê uma faixa e a pessoa a 5, 6 metros da faixa, ela não vai na faixa, né? Apesar que também, né, precisa haver uma educação no trânsito, não só o trânsito urbano, como o trânsito também nas vias. Vereador, no último programa Fala Vereador em que nós gravamos, o senhor falou a respeito da Faculdade de Medicina. Jaú foi uma das cidades contempladas, terá a instalação de uma Faculdade de Medicina, curso superior, o que foi muito comemorado, inclusive, pelo vereador Fernando Barbieri. E aí só não havia aquela definição ainda da faculdade, qual seria a instituição, né? E ainda continua, porque houve mais um recurso, nós teríamos isso no final do mês passado, de setembro, agora foi adiado para o dia 23 de outubro. A princípio, uma faculdade de Presidente Prudente foi a vencedora. Exatamente, a UNOEST, inclusive a fundação ficou em segundo lugar, né? Motivo, na minha opinião, de muito orgulho, porque disputou com muitas faculdades, com muitas potências de mantenedoras, e a Fundação Educacional Dr. Raul Bauab ficou em segundo. A UNOEST de Presidente Prudente foi a vencedora, entretanto, um pool de mantenedoras acabou entrando com recurso junto ao MEC. O MEC abriu um novo prazo, novamente outro prazo. Seria até o final de setembro. Né? Até o final de setembro. E aí houve um novo prazo, também não sei direito o que de fato ocorreu, qual o motivo que objetivou esse grupo, esse pool de mantenedores entrar com um novo recurso. Eu sei que agora ficou para o dia 23 de outubro, então, portanto, bem próximo também. A expectativa é de que haja essa definição, até para, quem sabe, no ano que vem a gente ter o início aí, né? Eu repito mais uma vez, Paulo, que depois de homologado a mantenedora vencedora, ela terá de 3 meses a 18 meses, portanto ela tem de 3 meses a 1 ano e meio para implantar a faculdade, ou seja, para ter o vestibular. Esperamos que a vencedora faça o quanto antes, né, não chegue a atingir esse período de 1 ano e meio. Quer dizer, se houver o interesse da mantenedora vencedora, de repente já em fevereiro, março, a gente tem o início do curso. Sem dúvida. Claro que necessita uma estrutura e tudo mais. Né? Exatamente. E mesmo porque as parceiras
a Santa Casa, o Hospital Amaral Carvalho, o próprio Hospital Perlate e também as unidades básicas de saúde do município, tudo isso faz parte do projeto maior que foi apresentado ao MEC. Por isso, e também por isso, é que Jaú foi contemplado, né? Pela estrutura que a cidade mostrou ao MEC, e o MEC falou, não, Jaú está autorizado a ter. Jaú e mais 38 cidades no país. Estamos falando no Brasil, que tem mais de 5 mil municípios. Bom, também no último programa nós falamos sobre a possível concessão de um terreno para a Associação dos Contabilistas em Jaú, que inclusive tem feito um trabalho interessante junto à Prefeitura Municipal. Teve um avanço? Teve um avanço, Paulo. Isso foi uma demanda que a gente está aí lutando há um bom tempo, e agora o setor de projetos, Secretaria de Projetos da Prefeitura, finalizou, já tem a matrícula, e agora vai para o prefeito municipal para ele fazer o projeto de lei, mandar para casa, no caso aqui o legislativo, e que os vereadores possam aprovar isso rapidamente, porque a ESC também está querendo fazer sua sede e prestar serviço, por que não, à comunidade jauense através dos escritórios de contabilidade da cidade. Então, teremos aí, tão breve, esse projeto de lei vindo para a Câmara para ser aprovado e eles terem o prédio próprio. O que faltava era uma certidão, né? A respeito da faltava área. O desmembramento, desmembrar o pedido que eles fizeram, que são 500 metros, né, numa área, numa gleba maior. Então foi desmembrado, a matrícula já está pronta. Isso demanda mesmo, a gente entende. E o setor de projetos também não tinha só essa demanda, tinha outros projetos. Então, por isso que demorou um pouco, mas está aí de primeira mão aos diretores, a você que é contabilista da cidade e da região, né? Um presente que logo vocês terão o terreno próprio e, consequentemente, a construção da nova sede. Bom, sempre fazendo com que a informação tenha começo, meio e fim, para que você aí de casa possa acompanhar o trabalho legislativo. Na última entrevista com o vereador Fernando Barbieri, nós conversamos também sobre um requerimento apresentado. Tratava da possível instalação de um distrito industrial no distrito de Potunduva. É muito distrito, né? É distrito industrial ou distrito de Potunduva? O senhor já recebeu a resposta da Prefeitura? Existe um projeto, já desde 2012, portanto da gestão passada, dizendo que há o interesse, já, inclusive foi depositado um valor, se eu não me engano, de R$26 mil, e daí para frente aí, né, para que as coisas tenham andamento. Então está sendo discutido, está sendo colocado em pauta também pela Prefeitura, mas essa foi a resposta que nós obtivemos da Secretaria de Projetos, que existe sim, né, um interesse, só que a gente sabe também como é que está a situação, a saúde financeira, não só da Prefeitura, mas de todo o país, que estão, né, com dificuldades. Não digo dificuldades em fazer os seus pagamentos diários, a folha de pagamento, não digo assim, mas para se investir terá que ter prioridades e talvez, não sei se isso vai encaixar na prioridade, esse projeto. Vereador, faltam 2 minutinhos aí para o final do programa. O senhor foi um dos vereadores presentes à audiência pública que abordou prestação de contas da Prefeitura do segundo quadrimestre e a proposta do orçamento para o ano que vem. O senhor fez questionamentos também ao secretário de Economia e Finanças, enfim, e tomou ciência de toda a situação, né? Exatamente, Paulo. O que eu questionei o secretário de Finanças, o Dr. Luiz, foi com referência à folha de pagamento, porque nós sabemos que existe um teto, um limite, né, se eu não me engano, 54%, que o município pode gastar com o seu pessoal. E com a vinda do pessoal do SAENJA para casa, obviamente que isso já é um aumento significativo. E também com os novos concursos, porque novas unidades de saúde serão abertas, obviamente isso vai necessitar de novos funcionários. Então, a minha preocupação era essa, se eles estão tendo esse controle, e principalmente porque o ano que vem é um ano de eleições. E ano de eleição, segundo a lei de responsabilidade fiscal, ele tem alguns detalhes que nós precisamos tomar cuidado, principalmente o executivo. Você não pode dar um aumento significativo, mesmo porque isso pode até implicar em campanha política, né? Então, por isso que eu fiz
essa observação, mas o secretário foi muito firme na sua resposta, foi taxativo e sabedor também de tudo que eu falei. Ele nos afirmou, nos garantiu que está tudo sob controle. Essa foi uma preocupação que eu obtive nessa audiência pública. Vereador, muito obrigado por sua presença e até a próxima. Muito obrigado a você, Paulo, um prazer novamente. Um abraço a todos. Eu agradeço a você de casa que esteve com a gente. Esse foi mais um Fala Vereador e a gente se encontra na sequência a qualquer momento na programação da TV Câmara, o canal de Jaú. Tchau!